Revelar um segredo durante uma cerimônia de casamento é realmente uma vingança poderosa. Segredos como abandonar um filho aos 20 anos. Essa é a história 2 de hoje, mas antes confira a história 1. Bora para o vídeo. História 1. Cara, eu conversava pra caramba, tipo uma cobra, porque tem vezes que o sangue não é tão grosso assim. Sabe aquela história de que o sangue é mais espesso que a água? Aposto que nunca encontraram uma família como a minha. Meu pessoal parecia perfeito. E não tô falando no sentido casual que essa frase costuma ter. Porém, por baixo dessa aparência perfeita rolava um bagulho muito mais louco do que qualquer um podia imaginar. Na real, nem deveria estar soltando essa história pra geral. Mas o que mais eu tenho a perder, né? Perdi o trampo, a família e até a única pessoa que ligava pra mim. E pra ser justo, tô quase perdendo minha sanidade, mas foda-se, não vou descer sozinho. Pelo menos, nessa treta toda, vou ter a família comigo. Todo mundo indo pra aquele buraco de coelho que fedia traição e enganação. Nunca ia imaginar que, por trás daquela casinha suburbana de boa, tinha uma parada de mentiras e enganos que ia detonar meu mundinho. Meu nome é Michael e essa é a história de como me toquei de um segredo que estava enterrado há um tempão e que fez minha mãe, a Janice, virar do avesso como uma traidora de marca maior. Começou na molezinha, com uma fuçada de boas no sótão, procurando umas lembranças antigas da família. No meio de um monte de caixa empoeirada e tralha esquecida, dei de cara com um envelope todo surrado que chamou minha atenção. Sabia que nunca tinha visto aquele envelope antes, e, se lembrava bem, até tinha ajudado a arrumar a bagunça naquele cômodo. Então, de boa, a parada devia ser de boas, né? Tipo, nada estranho ali. Só que quando abri, pirei. Tinha um monte de cartas amareladas, umas fotos e uma faceta da minha mãe que eu nunca tinha imaginado. A primeira carta era velha pra caramba, endereçada pra Janice e assinada por um nome que eu não fazia ideia de quem era. As palavras naquela página insinuavam um rolo secreto e as consequências das atitudes dela. Conforme fui lendo, a verdade foi brotando na minha mente, como uma história sombria. A Janice, a mulher que me criou, aquela de 19 anos, que parecia ser uma mãe maneira e toda carismática, era muito mais do que eu podia sacar. Aquela mina era uma figurona na nossa cidade suburbana, sabe? Pro mundo lá fora, ela era uma fera nas finanças, mãe coruja e se achava tal na comunidade. Mas debaixo dessa fachada toda, rolava um passado bem sombrio e complexo. E eu só comecei a cair na real por causa dessas cartas. Vendo a fita toda, fico me perguntando que jogada era essa e por que ela não pensou em apagar qualquer evidência dessa parada toda. Será que ela estava esperando que eu descobrisse a real? Ou ela só achava que eu não era esperto o bastante para ligar os pontos? Mas ela vacilou feio nessa. O desejo de crescer sempre foi gigante na Janice. Desde cedo, ela já tinha o sonho de sair da vida simples dela e marcar presença no mundão. Conforme foi amadurecendo, essa motivação dela fez ela correr atrás de uma carreira nas finanças, onde ela era fera em lidar com números e tomar decisões certeiras. Enquanto ela subia no mundinho financeiro, conheceu gente influente que ia acabar moldando o destino dela. Entrou num círculo de poder e regalias, convivendo com a galera top da cidade. Essas conexões abriram várias portas para ela e a carreira dela explodiu de vez. No começo da trajetória dela, Janice usou e abusou do charme e da lábia para fazer contatos. Ela era uma ninja em sacar os outros, enxergando as vulnerabilidades e botando isso a favor dela. Todo mundo curtia o jeito que ela lidava com os negócios, mas poucos viam as táticas traiçoeiras que ela usava para subir a escada. E a ambição dela a levou a descobrir um segredo que poderia quebrar a moral de uma das pessoas mais importantes da cidade. E com essa info na mão, ela tinha influência sobre caras poderosos e não tava nem aí em usar isso pro próprio ganho. Se você achava que ela ia botar a real, era maluco, né? Porque, assim como eu, nós não conhecíamos a verdadeira Janice. Em vez de explodir com a real, Janice fez uma escolha que mudou tudo para sempre.
Ela preferiu usar o que sabia como moeda de troca, criar alianças e ir subindo na carreira dela. Lendo essas cartas direito, percebi que foi nesse ponto que ela começou a trocar a verdade por poder. Isso começou a trilhar o caminho que ia revelar todas as mentiras que ela contou. Enquanto ela mergulhava mais fundo nessa trama de enganos, ela acabou fazendo acordos escusos com um bando de gente suspeita. Achou que podia manejar a situação na moral, mas a rede de mentiras que ela teceu começou a sufocá-la também. Tô na fé de que ela nunca foi essa vilã toda. Queria acreditar que tudo o que eu tinha lido era mentira. Mas não era. A mulher que eu conheci era uma mentira. Uma criação da minha imaginação. Sentado naquela sala escura, começaram a me vir flashes de eventos que poderiam ter mostrado que ela não era tão inocente. Uma daquelas noites, quando a sede dela por poder a fez agir impulsivamente, ela cometeu um erro crucial que afetou a vida de muita gente. Ela traiu a confiança de amigos chegados, arrastando-os para um esquema fajuto que ela armou para se proteger. Vida de gente inocente foi pro brejo, relações foram pro espaço e nossa tranquilinha cidade suburbana nunca mais foi a mesma. Depois disso, a vida dela foi virando de ponta cabeça. O peso do engano que ela tinha criado pesava nas costas dela, e a fachada que ela tinha construído com tanto cuidado começou a desmoronar. A galera começou a desconfiar da integridade dela e a figura antes admirada foi isolada e rejeitada. Enquanto a verdade ia se revelando, as famílias que tinham sido afetadas pelas ações dela buscavam justiça e fechamento. A dor que ela causou era absurda, e perdão parecia quase impossível para os prejudicados. Ela quebrou a confiança deles e isso era difícil de recuperar. Minha mente estava a mil, tentando entender como a mãe que eu tinha conhecido podia ser essa pessoa. As lembranças boas que a gente tinha dividido agora pareciam irreais perto das revelações. E eu fico pensando se a afeição que ela mostrou por mim era genuína ou só uma fachada o tempo todo. Para sacar mais dessa história, fui atrás dos amigos e conhecidos antigos da família, tentando entender os acontecimentos do passado. Cada conversa revelava uma camada a mais de mentiras, mostrando uma faceta da Janice que eu nunca tinha nem imaginado. A galera que antes admirava ela agora falava dela com pena e desprezo. Tentei proteger minha irmãzinha disso tudo, explicar que minhas atitudes eram para fazer a justiça prevalecer. Mas ela não estava pronta para entender essa trama toda. Parecia que eu estava destruindo a família e o ressentimento dela era claro. Nessa de buscar justiça para as vítimas do engano da minha mãe, acabei sendo o estopim que detonou nossa família. Enquanto lidava com as consequências, tinha algum conforto em saber que a justiça tinha sido feita e as vítimas pelo menos tinham algum alívio. Mas ainda ficava me perguntando o que meu pai diria se estivesse aqui para ver tudo isso. Ele ia saber dos segredos? Ou estava tranquilo, assim como o resto de nós? Com todas essas emoções dando rolê, continuei atrás da verdade, mesmo sabendo que ia ser complicado. Você não está confortável com seu corpo? Não consegue emagrecer? Ah, você tem um evento especial para ir, mas as roupas não ficam tão boas. E você vive reclamando que seu metabolismo é lento. Então, conheça o segredo da fórmula do Lift Detox Black. O link está no primeiro comentário fixado. História 2. Dizem por aí que quando você começa a pensar em matar alguém, é sinal de que você está perdendo a cabeça. Foi quando finalmente entendi o que estava acontecendo. Perdi completamente a minha sanidade quando percebi o quanto eu queria matar a Alicia por causa do que ela tinha feito comigo. Alicia e eu éramos melhores amigas desde a época do jardim de infância. Naquela época, ela já irradiava alegria, mesmo que fosse uma criança. Lembro muito bem do dia em que ela pulou na minha mesa na hora do almoço, os cachos dourados dela saltando para todos os lados. Ela sentou na minha frente e olhou bem nos meus olhos. Oi, eu sou a Alicia. Ela disse com um olhar sério no rosto, nós duas estamos na turma da senhora Julie. Talvez você já tenha me visto. Eu sento na primeira fila ao lado do Rob, aquele garoto que sempre solta gases. Eu vi você,
você senta perto da Ana e está sempre rabiscando no seu caderno. Vamos ser amigas. Eu sorri para ela, você sempre fala assim? Como assim? Ela perguntou, visivelmente confusa. Sem pausas ou sem se preocupar em fazer uma pausa. Ela sorriu orgulhosa, tenho um par de pulmões incríveis, me falaram. Agora, responda a minha pergunta inicial. Eu ri e balancei a cabeça, claro, Alicia. Com certeza, adoraria ser sua amiga. A partir desse momento, viramos inseparáveis. Caminhamos juntas para a aula naquele dia e desde então, não nos largamos mais. Pelo menos até certo ponto. Nossa infância foi cheia de momentos compartilhados, de dividir batatinhas fritas a ouvir ela resmungar sobre os gases infindáveis do hobby, que ficamos lado a lado por quase 3 anos, passando por tardes no parque e até mesmo usando maquiagem roubada da minha irmã mais velha para experimentar no banheiro. Conforme nos tornamos adolescentes, nossa amizade só cresceu. Convencemos nossos pais a sempre nos deixar dormir juntas nas festas do pijama. Compartilhávamos nossos crushes da turma acima e até contávamos segredos, bons e ruins, sem julgamento algum. Eu confiava nela mais do que na minha própria irmã. Com o tempo, fomos separadas pela distância. Alicia teve que se mudar para Londres para seguir sua carreira no jornalismo, enquanto eu fiquei nos Estados Unidos, trabalhando num escritório de advocacia ganhando quase nada. Mas ainda mantínhamos contato. Conversávamos no FaceTime até tarde da noite nos dias em que não ficávamos atoladas no trabalho. Tentávamos manter uma outra atualizada sobre as mudanças importantes em nossas vidas. Fazíamos até encontros virtuais. Só que algo estava diferente. Sentíamos falta uma da outra, e uma sensação de que estávamos nos distanciando começou a crescer. Eu estava namorando o Zack há 2 anos quando a Alicia me informou que estava voltando para os Estados Unidos. Ela tinha sido promovida e o escritório dela estava em Nova York. Fiquei animadíssima. Quase não conseguia conter minha empolgação ao compartilhar a notícia com a minha família. E a melhor parte? Ela viria morar comigo até conseguir um lugar para ela. Na noite anterior à chegada dela, eu estava super ansiosa. Planejei uma festa surpresa em casa, convidei os amigos mais próximos e fiz questão de que todos ganhassem seus presentes. No bolo, escrevi em letras grandes, "Bem-vinda de volta". Tudo parecia perfeito, mas meu coração estava batendo super rápido por alguma razão. Quando finalmente a vi entrando no meu apartamento, as luzes se acenderam e todo mundo soltou um "Oh, bem-vinda de volta para casa". Eu a olhei do fundo da sala. Ela parecia diferente, com o cabelo agora castanho e curto. Mas quando nossos olhares se encontraram, ela sorriu, aquele sorriso largo de criança. Nos abraçamos e todos os meus medos desapareceram. Era ela, a Alicia, e ela estava ali pessoalmente. E ela parecia incrível. A festa continuou a noite toda, contando histórias e dramas das nossas vidas. Enquanto limpávamos tudo depois, finalmente o Zack apareceu. "Ei, querida", ele disse, me dando um beijo na bochecha, "desculpa o atraso. A galeria estava uma bagunça". Eu o puxei em direção a Alicia. "Alicia, este é o Zachary. Um artista e a única pessoa que sempre chega depois que a festa acaba". Ela olhou para mim, surpresa. "Você quer dizer o Zack, seu namorado?" "Sim". Ela assentiu com a cabeça. "Você não me disse que ele era tão gato". Zack começou a tossir e eu ri. "Bem, o lindo Zachary, esse é meu amigo também lindo, Alicia. Prazer em conhecer você", ele disse, "sinto que já te conheço". "Ela fala de você o tempo todo. É meio cansativo". Ele sussurrou a última parte brincando. Eu o cutuquei de brincadeira e ele me puxou para um beijo. Alicia revirou os olhos. "Uau, muito amor em público. Arrumem um quarto". Ri do comentário dela e deixei-os se conhecerem. Queria que as pessoas que eu amava se dessem bem. Alguns dias depois,
percebi que algo estava errado. Alicia e Isaac começaram a agir de forma estranha. Os olhares trocados, a tensão no ar. Tudo isso começou a ficar óbvio. Alicia vivia no telefone, mandando mensagens para um tal de Mark. Isaac também estava meio estranho. No começo, tentei ignorar os sinais, mas logo entendi o que estava acontecendo. Alicia estava traindo Isaac com o tal de Mark. Quando confrontei Alicia, ela confirmou tudo e disse que o relacionamento dela com Isaac estava indo mal há um tempo. Ela deixou Isaac porque achava que eu era imatura e ele tinha medo de me destruir. Aquela traição me atingiu em cheio. Eu a amava demais e senti que ela tinha destruído nossa amizade. Aquilo me afetou profundamente e me prometi nunca mais permitir que alguém chegasse tão perto de mim. No entanto, ao longo do tempo, senti que finalmente tinha uma oportunidade de me vingar. Ela me convidou para o casamento dela com Isaac, e eu só queria vê-los sofrerem tanto quanto eu. No dia do casamento, vesti preto de propósito e fiz questão de chamar a atenção. Quando tive a chance, interrompi a cerimônia e revelei os segredos sujos de Alicia. O casamento deles não aconteceu, e embora eu não me sentisse triste por eles, minha raiva e ódio ainda estavam vivos. Hoje, Alicia pagou por sua traição, e eu me prometi nunca mais confiar tanto em alguém.